Bom dia, gente. Hoje a gente vai revisar o assunto da prova de literatura. Na parte de linguagem, você vai fazer a prova interdisciplinar, são 7 questões. Das 7 questões de português, viu, na minha área, que são mais, que tem das outras áreas dos outros professores. Então, em português são 7, que é a que tem mais questão, é português e matemática. Então, neste caso, vocês vão fazer vai ter 4 questões de literatura, 2 questões sobre aquela questão de progressão temática e uma questão sobre... Não, acho que são 3 só progressão temática, que é português só são 2 assuntos. Só progressão semática, porque esse ano, nestes meses, eu estou botando pouco assunto para vocês, porque eu estou trabalhando com a Olimpíada de Língua Portuguesa, e essa não é cobrada em prova. Então, vamos lá. Vamos fazer a revisão sobre vanguarda europeia e o modernismo português. Então, vamos lá. Nós temos aí um quadro que eu coloquei, o que foram as vanguardas artísticas europeias. As vanguardas europeias são um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram na Europa no início do século XX. Influenciaram diversas vertentes da arte moderna no mundo mundial. Seu contexto histórico se deu na Primeira Guerra Mundial e pós-revolução industrial. Então, o contexto histórico, quer dizer, os fatos importantes que aconteceram no período que surgiu as vanguardas, foram esses 2 períodos, Primeira Guerra Mundial e a pós-revolução industrial. Então, eu quero que vocês saibam que dentro da literatura sempre é desse jeito. Os fatos, eles influenciam nas manifestações artísticas, por isso que é importante estudar história. Aí nós temos alguns grupos que eu não vou falar, como esse aí, o movimento expressionista, que é o grupo da Braque, o movimento surrealista, que é o movimento figurativo, surrealismo abstrato, o movimento dadaísta, que é crítico no contexto da Primeira Guerra Mundial, esse movimento flauvista, que é os Feros, esse movimento a gente não vai discutir sobre ele, porque ele não está incluído dentro das vanguardas que está dentro da literatura. Então, eu nunca falo desse movimento. O movimento cubista, que é o movimento que ele é o cubismo analítico, o cubismo sintético, e o movimento futurista, que tem muito a ver com a questão da industrialização. E também com a guerra, porque o movimento futurista, ele tinha características fascistas. Ele se juntou aos governos fascistas, que a ideia principal do governo fascista, que muitas vezes as pessoas falam e vocês não sabem o que significa dizer fascismo, que é quando uma das ideias dele é dizer que a guerra limpa o mundo, a guerra é a faxina do mundo, é como se tirasse algumas pessoas que eles consideravam que sujava a sociedade. Então, você sabe que na sociedade existem alguns preconceitos e tem algumas pessoas que acham que determinadas raças, segmentos religiosos, faz mal à sociedade. Então, por isso, surgiu esse movimento fascista. Aí, o movimento futurista, ele é o responsável principal, assim, que fala é o Marinetti, literatura, e o Manifesto Futurista, vários artistas na pintura também, quer dizer, que ele se destacou tanto na literatura quanto na pintura. Então, vamos começar falando de cada uma das vanguardas. A primeira, nós vamos falar do cubismo. Vocês estão vendo aí um quadro ao lado que é chamada Guernica, que é de Pablo Picasso, o maior representante do cubismo. O cubismo foi um movimento literário que surgiu na França, e que tinha como principal característica o uso de formas geométricas para retratar a forma da natureza. Essa característica tinha como objetivo romper com o compromisso de representar a real aparência das coisas. Então, vocês viram que o cubismo, já está dizendo que o cubismo, lembra de matemática, é a formação de figuras geométricas. O marco inicial do movimento foi a obra de Lis de Moisés da Vigon, de Pablo Picasso, em 1907.
Apesar disso, o pós-impressionista francês Paul Cézanne já havia usado em 1901 os múltiplos pontos de vista numa única pintura. O cubismo deve ser dividido em 3 fases: cezanista, analítica e sintética. Além disso, esse movimento surgiu outras ramificações de arte além da pintura, como a escultura e a literatura. Agora, uma outra, o futurismo, que eu já terminei de falar, a velocidade do automóvel, de Giacomo Balla. Então, vocês viram o nome de um quadro, que é como se ele estivesse tentando pintar aí, fazer um quadro com a velocidade, imitando a velocidade. O futurismo teve início em 1909, com a publicação do Manifesto Futurista, do poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês de La Figaro. Já em 1910, vários artistas lançaram outro manifesto futurista, ligado diretamente às artes plásticas. Uma das principais características do movimento futurista é o rompimento com o passado e a valorização do novo. Essa característica era tão forte que alguns artistas chegaram a apoiar a destruição dos museus e de cidades antigas, porque, como vocês estão vendo, falar de futurismo é como se eles achassem que não podia rever o passado. Então, é isso que quer dizer futurismo. E aí eles defendiam a destruição dos museus e das cidades antigas. Agora vamos ver aqui o expressionismo. Aí nós temos Noite Estrelada, de Van Gogh. Van Gogh também é autor daquela quadro O Grito, que é um dos mais importantes desse período. O expressionismo surgiu na Alemanha para se opor à objetividade do impressionismo francês, tendo alcançado seu auge nas primeiras décadas do século XX. O expressionismo foi um dos primeiros movimentos das vanguardas a focar em aspectos subjetivos. Os artistas expressionistas faziam uso de cores fortes e vibrantes, representando a realidade de forma indireta. Além disso, muitas vezes os artistas refletiam seus sentimentos e emoções em seus trabalhos. Então é como se alguém estivesse tentando expressar suas angústias, seu momento que está vivendo. E como eles estão vivendo um momento de muitos problemas, que é o problema da guerra, eles faziam esses quadros aí. O dadaísmo surgiu em 1916, na Suíça, e foi criado por artistas refugiados durante a Primeira Guerra Mundial. O marco inicial do movimento ocorreu quando Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Arp lideraram um grupo de artistas fundando uma casa noturna para expressar sua arte. O grupo tinha como objetivo fazer um tipo de arte de protesto, com o objetivo de chocar a população burguesa da época. A arte dadaísta pode ser considerada espontânea e pautada na liberdade, tendo como característica a ruptura com modelos de arte tradicionais. Além disso, os dadaístas criticaram veementemente o nacionalismo e o capitalismo, por considerarem as guerras que assolavam o continente europeu eram geradas devido a esses 2 fatores. Aí nós temos fontes de Marx do Campo. E por último, nós temos o surrealismo, que o surrealismo teve como marco inicial a publicação do Manifesto Surrealista, em 1924, escrito pelo poeta francês André Breton. O movimento teve como influência os estudos da psicanálise de Sigmund Freud. Além disso, as incertezas publicadas na época motivaram o início do surrealismo, que tinha como objetivo ultrapassar os limites da imaginação e fazer uma representação da irracionalidade. Os surrealistas valorizavam a expressão livre do pensamento e acreditavam que valorizar o inconsciente fazia com que a criatividade humana fosse estimulada. O surrealismo também valorizava os sonhos e as fantasias. Os artistas europeus de maior destaque são Salvador Dalí, René Magritte
e Andréa Breton, entre outros. Bom, gente, depois a nossa aula termina por aqui e na manhã eu vou falar para vocês sobre o modernismo português. Bom dia para todos.